Então, se o caminho do vício é o caminho do prazer súbito, rápido, né, externo, o caminho, então, da virtude seria o caminho em que a gente está buscando, ao invés desse prazer rápido, instantâneo, né, pontual, a gente está buscando, então, se opor a isso. Então, o caminho da virtude, de você construir dentro de si, ele está em oposição ao caminho do vício, né? Então, eu estou, ao invés de eu ter a gratificação o tempo todo naquele momento e que me preenche, que me inunda o tempo todo buscando esse prazer, eu faço a escolha de ter um estilo de vida, em fazer escolhas na vida em que eu vá no caminho, e nem importa muitas vezes se eu vou chegar no objetivo, mas no caminho, paulatinamente, eu vou ali me dando pequenas gratificações, e doses de prazer durante a vida, e eu encontro isso então em qualquer Isso. coisa que eu me lance a fazer, né? Isso envolve uma tomada de consciência, né? De reconhecer, de olhar para si mesmo e ver, realmente eu sinto que me faltou algo. Uhum. E hoje eu sou adulto, maduro, para entender que é, eu não posso viver a minha vida me vitimizando porque fulano não me deu isso, ciclano não me deu aquilo. Uhum. Hoje eu mesmo posso me nutrir. Uhum. Então, você vai fazer por si, você vai descobrir quais são as coisas que te agradam, vão te provocar emoções positivas, que vão te dar prazer sem te fazer mal. Uhum. E aí você vai agregando essas coisas à sua jornada para que você tenha uma caminhada positiva, prazerosa, sem precisar estar recorrendo a esses estímulos tão Uhum. frenéticos e compulsivos de uma maneira inconsciente. Você vai fazer isso conscientemente. E enquanto você falava, você falou de virtudes, eu me lembrei que eu fiz uma formação recente em Mahalila, que é um jogo de autoconhecimento que trabalha muito com sincronicidade. É muito interessante porque você vai jogando dado e você vai caindo em casas que falam sobre temas e você reflete relacionado aquilo com a sua vida. E tem uma casa no Mahalila que se chama a Casa da Ganância, que é a casa de número 4. E a casa da ganância é justamente essa energia que a gente está falando. É a pessoa que está vibrando nessa energia de compulsão. Tem até o desenho dessa cartinha, eu devia ter trazido para mostrar. Mas é uma pessoa, assim, segurando muitas sacolas de compras e não tem, nem aparece a cabeça dela. Na cabeça também tem muitos objetos, assim. É como se ela tá tentando, se ela estivesse tentando é, se preencher mesmo com objetos externos. Então, uma pessoa que está acumulando um mundo de coisas. Mostra isso, mostra bem essa energia da compulsão por preencher esse vazio interno. Só que buscando fora aquilo que está dentro. E uma das coisas que o Mahalila propõe para uma pessoa que está vibrando nessa energia é justamente use esse seu impulso compulsivo para desenvolver a si mesmo, Uhum. para esse desenvolvimento das virtudes, para o autoconhecimento, para buscar essas técnicas terapêuticas, para buscar conhecer a si mesmo e para buscar essa conexão com o divino. Porque esse vazio começou antes mesmo de você ter as suas experiências lá, de alguém que não te nutriu ou de que faltou de repente. Começou com o esquecimento de quem você era. E quem você é? Uma alma plena, perfeita, que tem em si o potencial de ser imagem e semelhança de Deus. E aí é esse esquecimento que provoca inicialmente, que é a raiz desse vazio. Então, como que eu vou preencher esse vazio? Me conectando. Então preciso me enxergar, preciso me redescobrir como essa alma, que é a imagem e semelhança de Deus, descobrir quais são esses potenciais que eu vim com eles e desenvolver esses potenciais. É importante que nesse ponto a pessoa ela agarre
né, coisas que são fixas no sentido de existe uma experiência histórica do que dá certo e do que não dá certo, né? Então existe um caminho que, querendo ou não, ele já é consagrado nesse sentido, que é o caminho de você se conhecer, de você se enxergar, de você entender seus limites, né? De você conhecer, porque para você enfrentar, por exemplo, um vício, uma compulsão, você precisa entender dele, né? Então você precisa trazer ele para perto de você em alguma instância, né? No sentido de você, cara, por que que eu tô tendo esse comportamento? Por que que todo final de semana eu tenho que encher a cara? Por que que todo final de semana, sei lá, eu tenho que passar horas e horas e horas jogando e não consigo fazer isso, não consigo, sabe? É, por exemplo, eu fumo. Eu parei de viajar de avião mais de 2 horas quando eu não consigo ficar 2 horas sem fumar. Entendeu? Então, assim, por que que isso está acontecendo Ou eu não comigo? consigo mais praticar um esporte que eu amava tanto porque eu não tenho mais fôlego. Uhum. Então, assim, pode ser desse esvaziamento original, né? E a pessoa vai se esvaziando com o tempo. E também pode ser, sabe, de períodos de certas restrições que a pessoa passou. Então, às vezes, a pessoa desenvolve um comportamento de gula porque ela passou uma restrição na vida dela em relação à Passou fome, fome. né? Ela desenvolve um comportamento compulsivo na área sexual, porque ou ela foi abusada, ou ela foi privada, né, da sua eroticidade, né? Esses polos precisam ser entendidos, sabe? As causas. E a pessoa precisa trazer assim, os motivos, o porquê que eu tenho esse comportamento viciante, sabe? Por que que eu tenho esse comportamento que que eu repulso ele, mas não consigo controlá-lo. Então a pessoa precisa trazer para perto, para ela conseguir falar, cara, e aí? Tá aqui na minha frente agora. E o que que eu vou fazer? Porque ou eu sucumbo, ou eu vou aceitar que essa condição ela existe e eu vou lutar para construir algo novo. Então, quando você admite que o problema existe, trazer o problema para perto, você cria esses dois posicionamentos de ou eu vou sucumbir porque o vício me domina, e se ele me domina, eu já não tenho controle. Não tendo controle, ele manda em mim e algum dia ele vai me enterrar. Né? Ou eu vou escolher aceitar a situação que eu estou e desenvolver mecanismos em que eu preciso me tirar dessa situação e não se engane. Quem tira a pessoa da situação é só ela mesma.